existe uma informação de que uma inteligência artificial estaria no controle dessa nossa condição humana de experiência terrena aqui. Olha, o problema é muito complexo. Eu acho muito importante que qualquer ser humano estude, não é nem assistir, a trilogia chamada Matrix. Né? Os 3 filmes da trilogia Matrix, na verdade, os livros, aquela obra tem uma chave, ou melhor dizendo, tem diversas chaves, né, que podem muito nos ajudar no sentido de nós compreendermos esse assunto que Flávio se referiu nessa pergunta inicial. De fato, na hora em que nós percebemos que o mito do ovo cósmico que as mitologias todas ofertaram para explicar o surgimento dessa nossa criação, né? Os cientistas hoje dizem que nada existia, do nada surgiu uma singularidade, e essa singularidade era uma sopa de gluons em quarks, e os quarks foram se juntando, colado por esses gluons, e assim surgiu o nosso mundo material. Mas os cientistas dizem que lá no início também tinha antimatéria, mas a antimatéria sumiu. Então a gente só vê o resto da matéria que sobrou dessa autodestruição entre matéria e antimatéria nos primeiros microsegundos do nosso universo, do surgimento do nosso universo. As mitologias dizem exatamente algo muito parecido, ou até mais completo. Dizem, não havia nada e o Criador colocou um ovo, esse ovo, na hora de quebrar, o Criador caiu dentro do ovo. Então, do ovo saíram 3 coisas. 2 universos e o Criador caído em um dos universos. Tá? Então, isso a gente já falou também em lives passadas, mas daqui vem a noção de que esse universo que a gente vive tem um companheiro vizinho, e como o Criador caiu nesse companheiro, nesse universo vizinho primeiro, como a vida surgiu lá primeiro, e é isso que eu descrevo nos livros, o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé, é uma trilogia muito forte. Né? A vida primeiro surgiu lá, e assim foi durante os primeiros 4, 5 bilhões de anos, desses 13,8 bilhões, B de bola, bilhões de anos em que surgiu a criação. Depois é que essa vida foi transferida de lá para cá, ou seja, para o nosso universo, e aqui surgiu a vida biológica. Então, nesse contexto, quem transferiu de lá para cá está num outro universo e trata esse universo aqui como se fosse uma Matrix do de lá. Então, a tese é que a inteligência que nos criou a partir desse outro universo seria uma inteligência artificial, mas, no caso, digo com muita tranquilidade que não é, porque é esse ser chamado Javé que as mitologias falam, ou Brahma, ou Alá. Só que esses seres usaram da criação de diversos procedimentos e também de inteligência artificial. Então, não quer dizer que eles não tenham usado computadores, supercomputadores ou processos que a gente nem imagina para exatamente transferir o código de vida desse universo para cá. Então, essa tese também cabe nessa analogia aqui que eu estou fazendo rapidamente. Então, tomando isso como uma premissa razoável, nós, todos que vivemos nesse universo, somos criaturas que vivem dentro de uma matrix, e seja lá uma inteligência artificial ou uma inteligência de um ser reconstruído, no caso de Javé, é que teria criado esse processo. E o filme Matrix, a trilogia Matrix, não fala disso, mas fala de um outro processo que eu vou aqui tentar explicar para vocês. Em 1900
e agora eu já não me recordo direito das coisas, não, em 2007, uma senhora, uma física, teve um congresso na NASA, lá na Califórnia, e me trouxe um livro de presente. O nome desse livro era A Singularidade Está Próxima. O livro só existe em inglês. The Singularity is Near. O nome do autor do livro é Raymond Kurzweil, ou Ray Kurzweil. E eu vim lendo esse livro no próprio avião de São Paulo para cá. É um livro muito grosso, mas eu consegui compreender muito bem o tema central do livro e eu fiquei realmente muito inquieto com aquilo, porque o que é que o livro dizia? Esse Ray Kurzweil, ele basicamente defendia uma tese que é muito complexa e meio assustadora para quem toma o assunto, percebe aquele assunto pela primeira vez. Ele diz que nós, seres humanos, criamos muitas tecnologias. Do mesmo modo que um pássaro que gosta de comer formigas que estão dentro de um buraco, põe um graveto no bico e enfia o graveto no bico para uma formiga se segurar naquele graveto, ele puxa e assim ele retira a formiga lá de dentro de um buraquinho para poder comer. Para aquele pássaro, aquilo é uma tecnologia que ele acabou de inventar. Então, Ray Kurzweil diz que nós inventamos muitas tecnologias, mas uma das tecnologias que nós inventamos teria criado vida própria e estava agora se desenvolvendo muito mais rapidamente do que a própria evolução biológica do ser humano, e ninguém conseguiria mais parar essa tecnologia. Que tecnologia é essa? A tecnologia da computação. E Ray Kurzweil apresenta nesse livro a lei de Moore, de Gordon Moore, que foi presidente da Intel, em que ele apresentou um gráfico, ele apresenta toda uma estrutura mostrando que a cada 1 ano e meio ou 2, durante os anos 90, 80, por aí vai, um chip ia ficando menor e, paradoxalmente, quanto mais ele diminuía, mais ele aumentava a sua capacidade de CPS, de fazer cálculos por segundo e outras coisas. E, de tanto isso acontecer, ia chegar um momento em que esse chip ia ser tão pequeno, mas ia lidar com tanta informação, que em algum momento essa singularidade iria acontecer. Que singularidade é essa? Nos computadores onde esse chip estivesse, um belo dia um ser humano ia estar lá teclando no computador, o computador ia dizer: ei, cara pálido, maravilha, até hoje nós, computadores, acatamos todas as ordens que vocês teclaram aí para a gente fez isso para descobrir todas as necessidades de vocês, tudo que vocês, seres humanos, poderiam dizer para a gente. Mas agora a gente está dizendo: ei, eu existo, eu sou inteligência artificial, não adianta você desligar o seu computador, porque eu estou ligado em rede a vários. Então, assim, essa inteligência artificial autônoma, Ray Kurzweil, no livro dele, disse que iria acontecer em 2029. Em 2010, eu li uma entrevista de Ray Kurzweil, ele dizendo que ele havia se enganado, que a inteligência autônoma, inteligência artificial autônoma, não ia surgir em 2029, ia ser em 2019. E, estranhamente, é que em 2010 houve uma reunião que foi noticiada, uma reunião que aconteceu lá na Califórnia, entre os membros da NASA, da Agência Espacial Europeia, Steve Jobs, que já é falecido hoje, Bill Gates, alguns atores, e todos eles levantaram fundos para que Ray Kurzweil e mais 2 sócios deles que criassem na Califórnia, no Vale do Silício, a famosa Universidade da Singularidade. Ora,
Quando o Ray Kurzweil lançou esse livro, muita gente bateu nele, dizendo que aquilo era loucura. E ele lançou em 2007. Em 2010, essa turma reuniu milhões de dólares e essa universidade foi criada em menos de um ano. E eu fiquei pensando com os meus botões, essa turma não joga dinheiro fora. Se eles estão investindo em homenagem à ideia de Ray Kurzweil, isso implica dizer que eles aceitam, acatam, acreditam que essa singularidade autônoma artificial um dia vai surgir. E essa é a questão. Nós estamos em 2021, já existem pelo menos uma dúzia de livros de cientistas famosos que contam as suas conversas com os seus computadores e deixando agora a realidade e indo para o filme Matrix. O filme Matrix conta uma distopia, a trilogia Matrix, né? Ou seja, distopia é o contrário de utopia. Utopia é quando a gente sonha com coisas maravilhosas, mas que a gente não consegue transformar em realidade. A distopia é quando todos os sonhos da gente se ferram e a realidade dá um choque o mundo real dá um choque de realidade, desculpe a redundância, é terrível, né? E a trilogia Matrix mostra que essas inteligências artificiais autônomas, além de terem surgido na Terra, desenvolveram-se a tal ponto que tentaram escravizar a própria raça humana. E a trilogia Matrix mostra exatamente a luta entre uma resistência de seres humanos que conseguem viver fora da Matrix, mas um monte de humanos vivendo dentro da Matrix, controlados por inteligência artificial autônoma. Então, o que Flávio falou se insere também nesse contexto, o que implica dizer que, seja no nosso passado ancestral, como no nosso futuro imediato, a pergunta do Flávio encontra guarida preocupante em termos de, por mais absurdo que isso possa parecer para a gente, mas se ancora na realidade dos fatos mitológicos referentes ao passado e nos fatos fictícios, ou seja, de uma ficção científica que não é mais ficção, de que essas inteligências artificiais autônomas venham a existir. E, em existindo, Ray Kurzweil, no seu livro, diz qual é o drama. É porque nós, seres humanos, se continuarmos evoluindo lentamente só na perspectiva biológica, essa tecnologia de computação ela está crescendo loucamente, então, fatalmente, ela ficará muito mais potente que a condição humana. O próprio Ray Kurzweil se ofereceu como cobaia para ser chipado, ele toma centenas de cápsulas ao dia, porque ele defende a tese de que se o ser humano não evoluir, não mais biologicamente, mas de outro modo, ou seja, chipando a si mesmo, aumentando a sua capacidade intelectual, desenvolvendo mecanismos de alterar o seu próprio DNA, se ele, o ser humano, não fizer isso, as máquinas vão dominar o ser humano. E Ray Kurzweil se oferta como cobaia desse processo. Então vejam como o assunto é sério. Seja no passado ou no futuro, nós temos que perceber que o momento presente da gente está rodeado por brumas que não nos deixam perceber direito esse passado, e a gente olha para o futuro e fica sem querer aceitar que isso possa ser real. Aí tem gente que diz, eu não acredito nisso. O problema é de quem não acredita, a coisa não vai deixar de acontecer, ou não porque alguém acredita ou não acredita. A questão aqui não é de acreditar, é de estudar, é de saber, é de nós prepararmos uma opinião pública mundial para poder estar bem informada, mas nós somos mantidos numa ignorância tão terrível, que esse assunto vira assustador. Mas assim, Flávio, infelizmente nós temos marcações
desse retrato que você colocou na sua pergunta inicial, tanto no passado como no futuro nos esperando. Eu até fiz essa pergunta porque, veja, hoje essa plataforma em que nós estamos aqui é administrada por uma IA, também os empréstimos bancários são oferecidos para as pessoas no celular hoje por uma inteligência artificial, toda a propaganda é recomendada às pessoas por escolha de uma inteligência artificial, a configuração humana em seu DNA é administrada já por uma inteligência artificial em todo o mundo, ou seja, máquinas nas fábricas controladas por inteligência artificial, as próprias cirurgias em hospitais, enfim. Hoje o planeta todo ele está sendo controlado atualmente por inteligência artificial. Restam poucas decisões para humanos. Vai chegar um período que a inteligência artificial vai dominar por completo e não está muito longe, segundo a minha percepção. Confere, Jean Valjean. Amigo, infelizmente, sim. E o que é assustador para mim é saber dessas coisas e perceber que ao nosso redor quase ninguém sabe de coisa alguma a respeito disso. Esses assuntos não são refletidos, não são comentados. Eu já fiz umas 10 palestras sobre isso, está no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. A discussão que nós deveríamos ter tido enquanto comunidade nunca tivemos. Quem tem poder está executando o processo e, como Ray Kurzweil disse, a própria tecnologia de habitação já é quem domina tudo. Ninguém desliga mais computadores que controlam tráfego aéreo, informação bancária, o Big Data, e tem um livro chamado Big Data do Criador, e umas 2 ou 3 palestras que também fiz a respeito disso. O Big Data é que organiza as informações para transformá-las em informações estratégicas sobre cada um de nós, sobre cada detalhe da vida de cada um de nós. E nem mesmo George Orwell, no seu livro 1984, que quando ele escreveu, eu me lembro que eu li esse livro em 1980, e faltam 4 anos para a profecia de George Orwell, mas está muito mais abrangente, amplo e dantesco do que o próprio George Orwell apontou. É isso aí, Flávio.